Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal e no vídeo de hoje você vai aprender o que é o AF, como interpretar o AF, como ver ele no scanner e por que ele se altera, quando ele se altera e quando ele está se alterando, como é que eu faço uma linha de diagnóstico para isso também. Beleza? Então fica comigo até o final que eu vou esclarecer isso para você. Então a AF vem da sigla Air Fuel Rate, né? Que tem gente que chama de AFR, vai ter essa sigla. Air Fuel Rate significa a relação entre ar e combustível. O que acontece? A injeção eletrônica, a principal função dela, e presta muita atenção nisso daqui que eu vou te dizer, que tem muita gente que não compreende esse conceito e por não compreender esse conceito não consegue entender exatamente como é que a injeção funciona e aí tem mais dificuldade para interpretar um parâmetro que deveria ser simples, certo? Então o AF é a relação entre ar e combustível. Olha esse conceito aqui, é Nescau. Talvez você já tenha tomado Nescau. Talvez seja de outra área do Brasil, chama de achocolatado, chocolate, sei lá. Nescau, como é que faz Nescau? Leite e o pó do chocolate, do achocolatado, enfim, etc. O que acontece? Quando nós temos num copo leite, imagina comigo, e em outro copo Nescau, o pó. Então eu tenho leite e eu tenho o pó. No momento que eu pego o pó e toco no leite, em cima do leite no copo, o que acontece? Eu tenho leite e eu tenho um Nescau. Beleza, o que isso tem a ver? Quando eu misturo, ele vai se tornar uma mistura única, né? Ou seja, isso é um conceito de mistura homogênea e heterogênea. A mistura heterogênea é quando o leite está separado do Nescau, que é o combustível no tanque e o ar entrando no motor. Isso é heterogêneo. Depois que o bico pulveriza o combustível, essa mistura vira homogênea, porque o ar se mistura com o combustível e se torna uma única coisa. Mas o que acontece? Se você colocar uma colher só de Nescau, talvez vai ficar fraco. Se você colocar 5 colheres de Nescau, talvez vai ficar muito forte e não tem como tomar. Então a mesma coisa acontece com o combustível e o ar. A gente tem do que a gente chama de mistura perfeita. Em termos técnicos, isso se chama mistura estequiométrica. E o AF tem tudo a ver com essa mistura estequiométrica. Vamos para o nosso quadro. Então a gente está falando sobre AF, Air Fuel. E aqui a gente tem às vezes o R, né? Então é ratio, Air Fuel Ratio, ou seja, proporção entre ar e combustível. O que acontece? Eu tenho o ar e eu tenho o combustível, falando em português. E existe uma relação perfeita entre eles. Ou seja, se eu botar muito combustível, fica ruim. Se eu botar pouco combustível, também fica ruim. Então eu tenho o ponto perfeito. E este ponto perfeito é chamado de mistura estequiométrica. É bem métrica mesmo essa palavra, é bem gigante. Estequiométrica. Então o conceito de AF é muito simples, vamos lá. Isso daqui é bem básico, tá? Mas ó, AF do álcool, por exemplo, que é o etanol, ele é de 9:1. O que significa 9:1? Significa que lá dentro do motor, eu vou simbolizar o ar aqui de azul, ó. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas de ar, 9 moléculas de ar, né, digamos assim. E eu vou ter apenas uma molécula. Aqui eu estou falando num termo bem simples, bem leigo. Então se tem algum engenheiro químico aqui e tal, lembra que essa daqui é uma aula para quem quer aprender a fazer diagnóstico na injeção eletrônica, não para quem quer se tornar engenheiro da Petrobras. É 2 aulas separadas. Se o teu caso é se tornar um engenheiro da Petrobras, aconselho já sair aqui do vídeo, porque não é este o fundamento. Este vídeo aqui é para quem quer aprender o termo do AF, é para quem quer aprender a ler esse termo no scanner, entender o que é perder AF, o que é cair AF e o que faz perder o AF também. É para você. Inclusive, se você está aqui que quer aprender isso, já deixa o like aqui embaixo no vídeo, porque esse vídeo foi pensado para você. Então, ó, temos 9 partezinhas de ar e eu vou vir aqui, ó, e vou colocar uma parte de etanol. No momento que isso daqui acontecer, o
que eu tiver 9 partes de ar, vou até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma de etanol. No momento que eu tenho 9 partes de ar e uma de etanol, eu tenho uma mistura perfeita. O que é uma mistura perfeita? É uma mistura que entra, queima e no final da queima não sobra nem ar e nem combustível. Interessante? Então, o que seria uma mistura imperfeita? Vamos simular aqui, ó. Se eu tivesse 10 partes de ar, por exemplo, quando eu queimasse, vou botar queima aqui em vermelho, ó. Quando eu queimasse, olha o que ia acontecer. Ia sobrar lá uma parte de ar. Ou seja, não é mais uma mistura perfeita. Então, e aí o carro perde rendimento e tudo mais. Então é por isso que eu tenho esse lance de AF. E até porque o carro flex ele tem que ter o AF e você já vai entender o porquê. Deixa eu apagar. Beleza, vamos pro AF da gasolina. A gasolina comum, vamos colocar assim, ela oscila muito, né, entre 13 e alguma coisa. Hoje, como tem mais álcool, às vezes até cai mais ainda, né, para 12 e pouco. Mas eu vou botar 13 para 1 aqui, que é para conceitos de entendimento do conceito. E não, como eu falei, é um estudo químico do combustível. Então vamos lá. Vou botar aqui, ó, agora 13 moléculas de ar, né, 13 partes de ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partes de ar. Vamos numerá-las aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E eu tenho uma parte de gasolina, de combustível. Beleza. Então olha qual é a principal diferença aqui. Deixa inclusive eu apagar esta parte adicional de etanol aqui. Beleza. Olha qual é o principal intuito desse negócio. Se você perceber, a quantidade de combustível é 1 nos dois, porque o AF trabalha dessa maneira. Só que olha só, a gasolina, ela precisa de 4 partes adicionais de ar para queimar. O etanol precisa de 9 partes, a gasolina precisa de 13. Então, a gasolina ela precisa de muito mais ar para fazer a queima. E o etanol precisa de menos ar para fazer a queima. Agora, um conceito básico, entenda isso. Combustíveis diferentes precisam de quantidades de ar diferente para queimar. Só que qual é a grande sacada aqui, ó? Se eu tenho o meu motor lá, que ele é, por exemplo, 2.0, significa que cabem 2 litros de ar no motor. Se você não sabia disso, agora já está sabendo. O motor 2.0 é porque cabe 2 litros de ar teóricos no motor. Então o que acontece? Meu motor é 2.0, ele cabe 2 litros de ar, independente se eu estou com álcool, com gasolina, com diesel ou com metanol. Ah, Kevin, mas se usar álcool ou metanol vai esfriar o ar e vai caber mais ar. Estamos falando de massa de ar, não de volume métrico, tá? Mas vamos lá. Meu motor 2.0 cabe a mesma quantidade de ar, olha só. Eu tenho 2.0 litro de ar se eu estiver usando etanol e eu tenho 2.0 litro de ar se eu estiver usando gasolina. Percebe que no motor a variável fixa é o ar e não o combustível? Aqui a gente tem a variável fixa, o combustível, ó. É sempre uma parte de combustível. Mas no motor, a minha variável fixa é o ar, porque o tamanho do motor não muda. Então, se eu tenho a mesma quantidade de ar usando etanol ou usando gasolina, o que muda? Muda a quantidade de combustível que eu vou ter que adicionar. Então, aqui eu não vou fazer cálculo, mas dando um exemplo, se eu tenho 2.0 litro de ar usando etanol, eu vou ter que, por exemplo, injetar 80 partes de etanol. Só dando um exemplo. E se eu estiver usando gasolina, eu vou ter que usar menos gasolina. Por quê? Porque lembra que a gasolina... Espera aí que eu escrevi etanol aqui também. Aqui é gasolina. Ó. Gasolina. Lembra que a gasolina precisa de mais ar para queimar? Se a gasolina precisa de mais ar para queimar, significa que precisa injetar menos gasolina, quando a minha variável fixa
É o motor. E o etanol precisa de menos ar para queimar. Então, logo, vai mais etanol na queima. Por isso, por exemplo, que se você pegar um carro a álcool, o consumo dele vai ser maior em litros por quilômetro. Por quê? Porque vai mais etanol naturalmente, porque o etanol ele precisa de menos ar para queimar, logo, como o motor sempre admite a mesma quantidade de ar, eu preciso botar mais etanol. Outro indício claro, se você pegar o scanner, por exemplo, se você pegar o tempo de injeção, e daí você vai botar lá, por exemplo, na gasolina, o tempo de injeção vai ser 1,5 milésimo de segundo, por exemplo. Já no etanol, vai ser 2 milésimos, por exemplo. Por quê? Porque o etanol precisa injetar mais, certo? Então, basicamente, o AF é isso. É a quantidade de ar perfeita para uma quantidade de combustível diferente. Então, quando eu tenho um carro flex, eu vou ter uma função lá, por exemplo, de programar AF. Eu posso programar o AF para 9, eu posso programar o AF para 13. Tem carros que eu consigo programar o AF de 0 a 100% de etanol. Tem carros que eu vou poder programar, por exemplo, E25, E50, E75. Calma aí que bugou aqui. E75, E100, ou seja, quantidades de etanol, né? Esse vídeo tá chegando ao fim, mas eu não consegui falar tudo o que eu queria falar para você sobre a AF. Então o que você vai fazer agora? Se você não é inscrito no canal, você vai se inscrever para poder receber a parte 2 desse vídeo. E vai comentar aqui embaixo, Kevin, eu quero a parte 2 sobre o vídeo de AF. E aí eu vou gravar para você. Se tiver um número legal de comentários nesse vídeo aqui, eu vou gravar e vou postar aqui a parte 2 para você. Beleza? Um grande abraço e até a parte 2. Comenta agora aqui. Valeu!